Há diversas cidades excepcionais e extraordinárias espalhadas pelo mundo, algumas conhecidas por sua grandeza, beleza natural ou arquitetura notável. No entanto, há também cidades perigosas construídas em locais extremos, que desafiam a segurança. Hoje, vamos explorar essas cidades surpreendentes e apresentar as mais incríveis entre elas. Não deixe de assistir até o fim e dê um like no vídeo se você apreciar essa emocionante jornada ao redor do globo. Vamos lá! As Engine Houses of Cartagena, também conhecidas como Casas Colgadas, localizadas em Cuenca, Espanha. Estas residências são um vestígio de uma época em que casas suspensas eram comuns na região, especialmente ao longo da fronteira oriental desta cidade histórica. Situadas próximas à ravina do rio Écar, apenas algumas dessas casas permanecem de pé atualmente. Nos últimos anos, elas têm servido como residências, incluindo habitações sociais. Algumas foram adaptadas para usos comerciais, como restaurantes ou museus. O propósito original dessas construções suspensas ainda é desconhecido, mas especialistas sugerem que remontam ao século XV, passando por diversas reformas ao longo do tempo, a mais recente na década de 1920. Esta pequena vila, com suas casas enigmáticas, é um destino fascinante para viajantes interessados na arquitetura histórica peculiar. Hilo, no Havaí, enfrenta uma ameaça peculiar, sua proximidade com o imenso vulcão Mauna Loa. Este vulcão, conhecido por sua atividade eruptiva, representa um perigo constante para a cidade. Em 1885, a lava do Mauna Loa atingiu áreas dentro dos limites da cidade, repetindo-se em 1985, quando chegou perigosamente perto, a apenas 7 km de distância. Apesar da lenta velocidade de fluxo da lava, que permite evacuações, os residentes correm o risco de perder suas casas e pertences para o fogo ardente. Craco, na Itália, é um lugar notavelmente perigoso, ao ponto de as famílias que habitavam ali terem desistido completamente. Agora, a vila se transformou em uma cidade fantasma, sem nenhum morador presente. Embora pareça ter sido abandonada há séculos, na verdade, essa vila, aparentando ser um amontoado de ruínas, foi desocupada apenas no final do século XX. O motivo foi um deslizamento de terra causado por falhas na infraestrutura de encanamento. Esse desastre obrigou todos os residentes a deixarem suas casas. Atualmente, tornou-se uma atração turística popular na região e é frequentemente utilizada como cenário para filmes e programas de TV. Nápoles, na Itália, está em uma situação delicada, para dizer o mínimo. Localizada próxima à lendária Pompeia, muitos poderiam supor que a cidade não sobreviveria, mas Nápoles não apenas resistiu à erupção que devastou Pompeia, como também enfrenta ameaças constantes. Não só está muito próxima do vulcão Monte Vesúvio, como também está perigosamente próxima de um supervulcão chamado Campos Flegrius. O fluxo de lava pode atingir a cidade em apenas 6 minutos, e evacuar as ruas de paralelepípedos de Nápoles levaria cerca de 3 dias, o que é claramente problemático. Apesar das preocupações constantes, os residentes continuam a chamar Nápoles de lar, como se nada estivesse acontecendo. Lavéria, na Itália, contrasta com Craco, pois ainda é habitada. Localizada em uma posição delicada, especialmente para os trabalhadores das antigas minas de chumbo e zinco de Nabita, a cidade é composta por casas em torno de uma praça central, além de um centro de recreação, uma clínica de saúde, escritórios administrativos e uma igreja. No auge, cerca de 3.000 habitantes residiam na vila, com um terço deles sendo mineiros. Hoje, ela parece quase deserta, com apenas cerca de 100 residentes. O declínio começou na década de 1970, devido à crise na mineração. Reconhecida pela Unesco como parte vital do Parque Geomineral da Sardenha, Lavéria continua a ser um testemunho da história e dos desafios das comunidades em áreas frágeis. Veneza, na Itália, é um destino turístico mundialmente famoso, mas também está sujeita a perigos. Apesar de sua beleza e do charme romântico das gondolas, a cidade enfrenta desafios significativos. Veneza sempre correu o risco de inundações devido aos seus canais, e em 2019, 90% da cidade foi inundada. O trabalho nos diques, iniciado nos anos 80, ainda não foi concluído. Além disso,
Veneza está afundando a uma taxa de 0,2 centímetros por ano, devido a fatores como aumento do nível do mar e poluição. Os danos causados por grandes navios de cruzeiro também são uma preocupação, apesar de terem sido proibidos em 2021. Veneza corre o risco de ser submersa, como uma nova Atlântida. Atlantis de la Roca, na Espanha, é uma vila construída em uma estreita faixa de rocha de basalto localizada na Catalunha. Elevando-se cerca de 50 metros acima do solo, porém com apenas 2 casas de largura, foi moldada pela ação erosiva dos rios sobre os vestígios de antigas erupções vulcânicas. As residências são predominantemente esculpidas em rocha vulcânica, refletindo a construção medieval da vila, caracterizada por suas ruas estreitas e praças sombrias. Dotada de valor estratégico devido à sua posição naturalmente defensiva, é uma das menores comunidades da Espanha, mas ainda é lar de alguns residentes muito satisfeitos. A presença da igreja de San Salvador, que remonta ao século XIII, juntamente com outras estruturas históricas, acrescenta a sua atmosfera peculiar. Além disso, uma área mais moderna oferece piscinas e instalações recreativas para moradores e visitantes. Santorini, na Grécia, é um destino turístico muito popular, recebendo milhares de visitantes anualmente. Porém, muitos desconhecem sua história vulcânica. Em 3600 a.C., a ilha foi palco de uma grande erupção, que inspirou lendas como a de Atlântida. O vulcão de Santorini permanece ativo, com sua última erupção registrada em 1950. No entanto, os cientistas estão preocupados com o vulcão submarino Colombo, que entrou em erupção em 1650, causando danos significativos. Uma nova erupção poderia gerar um tsunami fatal para Santorini. Essas informações destacam a importância de considerar os riscos ao planejar uma viagem para a região. As moradias suspensas de Pont-Royal, na França, parecem um local onde ninguém conseguiria evitar uma queda fatal ao sair. Não se trata de uma cena de filme, mas sim de residências de múltiplos andares do século XVI localizadas na vila de Pont-Royal. Estas casas são construídas à beira dos penhascos, penduradas sobre o abismo. Foram deliberadamente erguidas dessa forma para aproveitar todo o espaço disponível no platô. A economia local depende em grande parte do turismo, já que essas casas foram designadas como monumento histórico desde 1944. Um detalhe peculiar desta vila são os antigos banheiros, agora desativados. Esses toaletes antigos consistem literalmente em tábuas de madeira com buracos e estão suspensos a uma altura de 10 metros acima do rio. Nova Orleans, nos Estados Unidos, é conhecida por sua culinária de alta qualidade, música cativante e comunidade acolhedora. Contudo, ficou marcada pelo impacto devastador do furacão Katrina em 2005. Este fenômeno natural resultou em graves danos e perdas humanas significativas na cidade. A falha de 50 diques e barreiras ao longo do rio Mississippi causou inundações generalizadas, afetando cerca de metade da cidade, que já se encontra abaixo do nível do mar. Segundo a NASA, partes da cidade estão afundando a uma taxa alarmante de aproximadamente 5 centímetros por ano. Com o aumento do nível do mar, existe uma preocupação séria de que Nova Orleans possa estar submersa entre 2,5 a 4 metros abaixo do nível do mar até o ano de 2100. Esses dados evidenciam uma situação preocupante para a cidade. A cidade de Centenário de La Bordeaux, na Espanha, ergue-se sobre uma imponente rocha saliente. Localizada na província de Cardiff, na Espanha, é construída ao longo de um estreito desfiladeiro fluvial. Muitas residências aqui são esculpidas na própria rocha, seja ampliando cavernas já existentes ou utilizando saliências naturais. Embora essas formações rochosas proporcionem sombra durante todo o ano, há sempre o risco de desabamento do teto, trazendo consigo várias toneladas de pedras. Apesar disso, o local parece bastante seguro e é conhecido por sua excelente gastronomia. As carnes e os pastéis são especialmente renomados, e os bares e restaurantes da região são considerados os melhores. Yanjin, na China, é conhecida como a cidade mais estreita do mundo, situada às margens do rio Nanxi cercada pelas montanhas de Yunnan. Com apenas 39 metros de largura no ponto mais estreito e 300 metros na parte mais ampla, a cidade parece estar sanduichada entre as montanhas e o rio.
Surpreendentemente, há poucas pontes na cidade, o que é curioso dada a necessidade de mobilidade. As casas são elevadas sobre pilares para evitar danos durante as enchentes sazonais, proporcionando uma constante sensação de apreensão aos moradores. Apesar das dificuldades econômicas devido à localização remota, os habitantes preferem ficar, mostrando uma forte ligação com sua cidade única. Ronda, na Espanha, é um destino turístico de destaque na Costa del Sol, famoso por sua corajosa travessia do desfiladeiro Eltágio e por ser o berço da tourada. A cidade, que atraiu figuras como Ernest Hemingway e Orson Welles, oferece uma rica experiência gastronômica, com pratos espanhóis tradicionais e especialidades andaluzas, influenciadas pela cultura moura. Os visitantes podem desfrutar de iguarias como peixe frito, gazpacho e rabada, além de sobremesas como os pastinos, fritos e cobertos com mel. A influência do ecossistema local também se reflete nos cardápios, com uma variedade de carnes de caça e cogumelos da região da Serrania de Ronda. A área também abriga diversas vinícolas e adegas, proporcionando aos turistas uma experiência completa na região. Polignano a Mare, uma cidade costeira na Itália, se destaca por sua localização impressionante sobre penhascos rochosos e grutas marinhas, oferecendo vistas espetaculares do mar de cor turquesa. Estrategicamente posicionada em Puglia, fica próxima aos principais aeroportos de Bari e Brindisi, com opções de voos de Roma. Viajar de Bari para Polignano a Mare de carro leva de 35 a 40 minutos, enquanto de Brindisi leva cerca de 55 minutos. Os trens também fazem o trajeto regularmente, oferecendo uma alternativa para quem não quer dirigir. Para explorar outras cidades populares em Puglia, como Alberobello, Monopoli e Lecce, alugar um carro é a melhor opção, permitindo a liberdade de explorar no seu próprio ritmo e desfrutar da autenticidade desta região italiana. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Fique ligado para os próximos vídeos e até a próxima. Adeus!